seguidores. Eu tenho perguntas no estoque. Se ela precisa, eu mando. Viu? Ei, Poliana, luz e paz, querida. Gratidão ter você por aqui. Tata Moreira, boa noite, luz e paz. Gente, eu atrasei porque eu confundi o horário da live. Achei que era às 9. Aí eu estava ali, super tranquila, fazendo os estudos. Aí eu fui tomar um caldinho de sopa, um caldinho de mandioca para aquecer o corpo. Porque hoje o tema vai aquecer os nossos corações. Então eu vou ficar com o corpo e o espírito aquecido. Vai ser ótimo. Só esperar um pouquinho, ver se mais alguém entra e a gente já começa, tá bom? Enquete. Vocês acham que os gregos fizeram um tipo de uma classificação do amor em quantas quantidades, quantos números, quantas distintas manifestações? O que vocês chutam? De 1, 3, 5, 7 ou 9? O que vocês acham, gente? Quantas você acha, amor? Tô conectado a outra conexão. Já faz a pergunta. Você acha que os gregos fizeram a divisão do amor em quantas partes, em quantas distintas manifestações? 1, 3, 7, 5 ou 9? Cinco? Não. Jane, luz e paz, cheia de graça. Luz e paz, Paula, luz e paz. Vamos lá. Os gregos fizeram algumas distinções do amor. E por que eu acho esse texto super interessante? Porque esse texto nos traz algumas concepções do que a gente está buscando num relacionamento. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, essa leitura hoje, o que me vem à mente é, gente, não é que uma hora da vida a gente está pleiteando mais um tipo de amor, em outra época da vida a gente está pleiteando um outro tipo de amor? Às vezes a gente reclama de algo no relacionamento e a gente fala assim, na verdade, eu tenho tudo o que eu quero, mas está faltando isso aqui. O que eu percebi? Quando a gente tem a oportunidade da gente estudar as distintas manifestações do amor, é como se o amor fosse uma luz que passasse por um prisma e saísse de várias cores. Que eu consegui aqui saber nesse texto do Juan Garriga Bacardi, 7. Mas ele ainda traz um aqui que eu fico na dúvida se são 8, ok? Mas são 7. E aí vem a pergunta, dá para viver as 7 manifestações do amor em um relacionamento amoroso? A resposta é, se você quer um relacionamento extraordinário, maravilhoso, um projeto para antes de você partir desse mundo, você poder falar assim, eu muito amei e eu muito fui amada, tem que ter as 7 manifestações, tá bom? Ó, eu vou pular da introdução, vou passar pelo desenvolvimento e vou colocar para vocês as perguntas que eu coloquei lá no final do capítulo. É assim, será que eu estou consciente da minha vida? Ou será que eu estou apenas vivendo? Será que eu consigo abarcar o que é que acontece na minha existência com relação ao amor? Será que aquilo que acontece no meu dia a dia, nas manifestações, nas 7 manifestações do amor, isso passa pelo meu coração, isso passa pela minha razão, de tal forma que eu sei falar sobre? Será que eu estou consciente dos meus afetos? Essa pergunta é muito importante, porque quantas vezes eu escuto na clínica assim, depois que eu perdi é que eu valorizei. Gisele, eu não sabia que eu amava tanto essa pessoa. Depois que ela morreu foi que eu tomei consciência do tanto que ela era importante para mim. E muitas vezes isso se dá com um pai, uma mãe, um amigo, um filho.
mas muitas vezes isso dá no relacionamento quando termina. Então, será que a gente tem consciência dos afetos que a gente tem pela vida? Agora tem uma pergunta ainda mais difícil, e você tem que se fazer essa pergunta. Por quê? Porque se a gente não pergunta, a gente não encontra a resposta, né? Se você é daquelas pessoas que querem as respostas prontinhas, em 3 minutos, como miojo, não é isso que você vai encontrar aqui comigo nesse podcast. Porque as questões filosóficas são profundas, as questões psicológicas são profundas. Então, vai uma pergunta que você precisa levar consigo, de anotar ali na carteira e colocar um adesivo ali, de vez em quando você abre e vá ver, de colocar ali no espelho do seu quarto, de colocar como mensagem para você no seu telefone e de colocar até como título de um despertador durante o dia. A pergunta é: eu assumo o risco de viver? E tem uma pergunta tão ou mais difícil: eu assumo o risco de amar? Para quem chegou, boa noite, luz e paz aos corações de cada um aqui presente, tá bom? E aí, como eu não podia deixar barato pra gente refletir direitinho nessa noite, eu trouxe o que é risco. Então, são 2 perguntas básicas. Eu assumo o risco de viver? Eu assumo o risco de amar? E o que é risco? Possibilidade de insucesso. Olha, isso já é uma pegadinha aí, quando a gente começa a pensar assim: eu assumo o risco de amar? Se eu não penso que amar pode dar errado, se eu não penso que viver pode dar errado em alguns momentos da vida, eu não estou preparada para assumir os riscos. Ou seja, o que a gente pode observar nisso? Risco é quando eu estou com alguém num relacionamento e eu assumo para mim que tem possibilidade de dar errado, que tem possibilidade de insucesso, que tem possibilidade de fracasso. Agora preste atenção, o que significa a palavrinha risco? É uma probabilidade de insucesso de determinado empreendimento. Aqui eu estou falando de Aurélio, tá, gente? De determinado empreendimento em função de acontecimento que pode ser eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Nossa, vamos levar isso então para o campo do amor? Para eu realmente ser feliz no amor, eu tenho que assumir o risco de viver e assumir o risco de amar. Em outras palavras, eu preciso aceitar que mesmo eu não querendo, pode dar errado. Mesmo eu fazendo de tudo, pode ser um fracasso. Mesmo eu me desdobrando numa relação amorosa, em função de diversos fatores. Gisele, fala quais são os fatores aqui, que eu me lembro de cabeça agora. Vamos falar assim: influência da família de origem, influência da infância, de como se aprendeu a amar, influência cultural, influência das doenças, das desgraças que a gente vive, fatores externos, falências, mortes, influência da morte. Influência aí dos nossos traumas infantis, influência das nossas crenças limitantes, influência de uma sociedade que nos ensina, e a gente vai sacar isso nesse estudo de hoje, que muitas vezes a gente quer apenas um tipo de manifestação de amor. Já quer falar, né, amor? Essas 2 perguntas, assumir o risco de viver e assumir o risco de amar, trazem coladinhas a pergunta: assumir o risco de sentir. Muito bom. Amor, vem pra cá. Você está disposto a assumir o risco de ficar aqui do meu lado na live? Hoje viver é assumir o risco de estar aqui do meu ladinho. Puxa a cadeira, vem pra cá. Ainda não. Deixa as pessoas te verem além de te ouvirem. Vocês vão perceber o dia que o Silvio Luiz tiver a coragem de ficar aqui do meu lado, que eu falo muito e ele fala bem menos. Vocês já perceberam isso. Mas ele tem sacadas extraordinárias. Também ele está fazendo faculdade de filosofia, não é para menos, né? É extremamente inteligente. Vamos lá então.
Primeira manifestação do amor para os gregos. Quando a gente está falando dos gregos, a gente está falando de Grécia Antiga, 429 a 323 a.C., porque a contagem lá, antes de Cristo, é de trás para frente. Ou seja, esses estudiosos, eu me lembro de um professor queridíssimo meu, não faz muitos anos, lá na faculdade de psicologia, que dizia assim: a nossa história moderna é uma nota de rodapé da história dos gregos. Olha que lindo. Então é como se os gregos escrevessem a página e nós escrevêssemos a notinha de rodapé. Esse povo inteligentíssimo, então disse que o amor primeiro pode ser chamado na sua manifestação de Eros. Alguém aqui se lembrou do Cupido com o arco e a flecha? É isso aí. O amor intenso, intenso e carnal. Eclode pela paixão e pelo impulso do desejo. O Eros é essencialmente sexual. Como é que a gente chama Eros hoje? Alguém sabe? Sabe? Tesão. Não é fulano, dá um tesão. Eros. Aquele amor que é identificado pela face instintiva, que é livre, e uma palavrinha-chave, hedonista, ou seja, eu penso no meu prazer. Amar alguém aqui de forma erótica, na concepção dos gregos, é a atração física que a gente tem pelas pessoas. E olha o que Garriga fala sobre isso. Ele comenta que é uma bênção quando os parceiros se encontram nesse plano de forma recíproca. Por quê? Gente, são inúmeros os relacionamentos, inúmeros os casais que um tem um tesão no outro, mas o outro não corresponde. Aquela pessoa que é muito uma relação sexual, um carinho, um beijo, um abraço, tem aquele desejo intenso e carnal, mas o outro não está aí nessa manifestação do amor. O outro está presente para outras formas de manifestação do amor. E aí, vocês acham que gera ou não gera um probleminha, ou geram ou não geram problemas, quando um tem um amor de Eros intenso e o outro não tem? Claro que tem isso nos nossos relacionamentos. Ei, Aline, acabei de falar de você. Antes de eu começar, eu comentei que eu tô com uma vontade da reunião, que se Deus quiser, vão faltar só 15 dias a partir de sexta-feira. Por quê? E gratidão pelo elogio, gratidão. É um dom que Deus me deu de passar conhecimento. E essa é uma preocupação minha, de que vocês entendam aquilo que a gente lê, a gente da área da psique humana, dos estudos profundos, tá bom? Então vamos pensar num casamento ou num namoro. Relacionamento de par, né? Na semana passada, eu tive a oportunidade de atender um paciente e ele me falou assim: Gisele, eu acho que essa questão de sexo não é para mim. Eu não me sinto atraída pelas pessoas. Ele não tem um Eros em autodesenvolvimento. E será que dá para ter um casamento? Será que dá para ter um relacionamento a dois, sem Eros, sem atração física, sem impulso do desejo, sem a intensidade, sem a carne? Será que dá? Você já ouviu falar, tem um estilo de... Fala só um pouco mais alto para eles ouvirem. Tem um estilo que dizem hoje em dia ser algo que a pessoa nasce com ele, chamado de asexual. Você já ouviu falar? Já ouvi. Gente que diz que não sente atração física, sexual para nenhum tipo de pessoa, não quer ter esse tipo de relação. Não pode ler meus pensamentos, Abigail, é proibido. Que delícia, filha, você acompanhar. Exatamente isso que a Abigail acabou de comentar. Acho que eu vou ter que ter a Abigail do meu lado de cá e o Silvio do meu lado de cá, né? Na verdade. Eu não faço né? faculdade de pintura. Então, o que a gente observa? É possível ou não? Sim, é possível. Desde que os dois combinem e não sintam que Eros, esse tipo de manifestação de amor, seja tão importante na relação. Se os dois se vinculam, para mim tá. Observa, por favor.
Se os dois, se o par, ele, ela, ele, ela, se vinculam ali e decidem que essa relação será vivida por outras manifestações do amor, está tudo bem. Onde é que começam os problemas? Quando uma pessoa tem eros desenvolvido e a outra pessoa não tem e não quer se desenvolver. Conseguem perceber? E aí você imagina, você querendo uma relação sexual e o outro não querendo. Você querendo um contato, uma intensidade carnal, dizendo sempre não. Como é que vai fazer com essa energia? Como é que vai fazer com esse desejo? O que se faz com essa vontade? Isso pode ser canalizado para o bem ou para o mal, ok? Mas eu vou voltar aqui na teoria. A segunda manifestação de amor que os gregos trazem chama-se storge, ou storge, não sei como é que lê adequadamente. É o amor fraternal. É um amor comprometido e de longa duração. Geralmente ele é cultivado ao longo do tempo. E a gente pode meio que dizer que é uma relação empática. É um sentimento protetor e ele é derivado da lealdade. E aí, num relacionamento a dois, tem lugar para essa manifestação de storge do amor? Um amor fraterno? Tem. Claro que tem lugar. Quando a gente precisa conversar com o outro, quando a gente precisa dialogar com o outro, quando a gente precisa de um colinho, só que prestem bastante atenção. Onde é que isso cai no negativo? Se Eros cai no negativo quando ele é só em si, ou seja, só é amor de Eros gente, é aquela paixão que dura 3 semanas, no máximo 2 meses, que as relações sexuais são extraordinárias, só pelas paredes, mas depois a vida real chama a pessoa para quê? Opa! Não dá para ficar só em eros, não dá para ficar só na relação sexual, não dá para ficar só intenso e carnal. Tem que acontecer algo do convívio, um amor do dia a dia. E até chegar num amor espiritual. Então, quando é só eros, a data de validade é curtinha, tá bom? Não conseguimos manter isso por muito tempo. Mas e se for só o tipo de amor de storge? Como é? Também não vai ser muito legal. Vocês querem ver uma frase que mostra que esse tipo de amor, o amor de storge, é o que mais acontece em alguns relacionamentos? Gisele, não tem mais nada entre nós dois. Somos como se fôssemos irmãos na mesma casa. Olha, prestem bastante atenção nisso. E aí eu vou comentar com vocês algo que a gente acompanha muito na clínica e que a gente acompanha ainda mais nos campos de constelação familiar. Que é quando uma pessoa está sentindo muita saudade de um irmão que nasceu e morreu, ou de uma irmã que foi abortado, um irmão que foi excluído por algum motivo da família e a alma dessa pessoa sente saudade desse irmão, dessa irmã. O que normalmente se faz num relacionamento? Busca-se esse irmão, essa irmã nesta pessoa com quem a gente está se relacionando. Consegue entender? Aí o que vai acontecer quando as pessoas fazem esse tipo de parceria? Eros, decai. Não tem paixão, não tem tesão, só tem aquela sensação gostosa ali de estar do lado daquela pessoa, como se fosse um irmão mesmo. Ou final de relacionamento, final de casamento, que as pessoas ficam ali como irmãos. Eu escuto isso muito. Eles estão juntos, mas não são mais casados, estão em camas separadas, estão em quartos separados. Ou seja, Eros já deu adeus e aqui a gente só tem storge como amor fraterno. Então a gente agora falou do ponto negativo. E qual que é o ponto positivo? Quando então você tem Eros, a atração física, a intensidade, e se não tem, descobre porque não tem, e quando também você tem storge, aquele amor fraterno. Agora a gente vai para o terceiro tipo de manifestação de amor dos gregos. Então nós estamos fazendo como se fosse um apanhado. Relacionamento perfeito, o 7. Relacionamento imperfeito, o 7. Porque nós estamos sempre aprendendo. E relacionamento capenga, quando falta 1, 2, 3, 4. Se tem só um tipo, então, a gente já sabe que está fadado a um insucesso, né?
Terceiro, filia. Olha como esse já é um amor mais sublime, posso dizer assim para vocês. É o amor contemplativo. O sentimento de reverência. Olha que bonito. Reverência é aquele sentimento quando a gente se abaixa e a gente se coloca à disposição do outro e a gente reconhece que o outro é superior a nós. E aí, no seu relacionamento, onde, em que momento você pode fazer reverência para o outro? Em que momento você pode acolher o dom do outro no seu coração e aceitar a influência dessa pessoa sobre você? É o reconhecimento do outro, o amor por respeito. Agora escutem essa frase. É a máxima expressão amorosa diante do outro e, com frequência, serve como motor para que o indivíduo, elevando-se ao nível devocional, busque o bem comum e o que há de mais elevado, incluindo o divino e o sagrado. Filia, então, pode ser usado na sociedade para o bem comum, mas filia pode ser usada em um relacionamento amoroso para o bem comum do casal, para o bem comum da família. Olha que bonito isso. E quando a gente vai falar do divino e do sagrado, existe algo da relação amorosa que toca o divino e que toca o sagrado, que é uma manifestação divina e sagrada vivida de forma humana. Não é fácil de se conseguir, mas é muito possível de ser conquistado devagarinho. Agora, o quarto tipo de manifestação do amor, tá? Vamos nos lembrar aqui que filia vai estar associado a outro tipo de amor que eu vou falar lá na frente, que é o filautia. Vocês vão entender por quê. Filia, então, é quando eu quero olhar o outro. E aí tem uma dica super importante, né? O amor de filia, ele só vai se manifestar quando eu olho para a beleza do outro, mesmo que o outro não reconheça ou não manifeste essa beleza. E às vezes é muito possível que num relacionamento amoroso a gente precise olhar com atenção para descobrir o que o outro tem de bom. E aí preste atenção em algo muito importante. No início do relacionamento, Eros está ali galopando na minha frente. Atração sexual, desejo, tesão, vontade de estar perto, posse, ciúme, novidade, êxtase. Ali a gente vê muito de Eros, ok? Filia não é isso. Filia é qual é a grandiosidade que esse ser humano tem e que eu consigo reconhecer e conviver. O que esse ser humano faz de extraordinário simplesmente por ser. O jeito dessa pessoa, de falar, de pensar, de agir. E tem algo de interessante que muitas vezes eu escuto entre os casais assim: Gisele, ele é maravilhoso. Gisele, ela é maravilhosa. Pus de fora. Quem convive é que vê como essa pessoa realmente é difícil. Porque a nossa dor num relacionamento às vezes está tão grande que a gente cai do campo do amor e a gente vem para o medíocre. A gente vem para o dia a dia, a gente vai empurrando com a barriga para ver até que ponto a gente suporta. Então a gente vai suportando os relacionamentos com dor. Quando a gente observa então que existe uma necessidade de evolução, a gente precisa querer ver além daquele tempo de paixão. Quer dizer que paixão é errado? Que Eros é errado? Não. Quer dizer que faz parte, mas não é tudo. Então, se você está numa dificuldade amorosa, você precisa se perguntar assim: para os de fora, em que essa pessoa é maravilhosa? E quais são as dificuldades para que ela seja maravilhosa também comigo? Consegue entender? E vai mais além. Em que eu sou maravilhoso, em que eu sou maravilhosa. O que eu faço de extraordinário? O que é já divino e consagrado em mim que eu posso colocar à disposição da outra pessoa? E aí, para facilitar vocês digerirem isso, porque hoje está muito filosófico, né? Para facilitar, a gente pode pensar nos valores morais.
Quais são os valores morais que eu carrego? Quais são os valores morais que a pessoa que eu amo carrega? Ali tem algo de divino e de sagrado, ok? Isso é filia, então. Agora, e ágape? A gente ainda precisa compreender o quarto tipo de manifestação de amor. Vai chamar ágape, que é o amor doação. Esse aqui já está num nível muito mais evoluído. Esse aqui, ele é puro e incondicional. É um amor que ele é revestido, ou seja, ele está vestido de cuidado, de ternura, de consideração, de benevolência. É como o cuidado de uma mãe. O mais perto que a gente consegue pensar desse tipo de amor é o amor de uma mãe por um filho. A mãe natural, não a mãe antinatural. O que é uma mãe antinatural? Que está depressiva. A mãe antinatural é aquela mãe que está numa fase muito difícil, uma mãe hedonista, egoísta, uma mãe que está passando por um problema tão grande que ela não consegue cuidar do seu filho. Aí ela está adoecida. Boa noite, Fábio, luz e paz. Quem está entrando e passando, luz e paz. Mas ágape pode ser colocado no relacionamento amoroso. À medida que você vai se desenvolvendo no seu amor, e à medida que você vai se desenvolvendo no amor com o outro, você pode desenvolver o cuidado, a ternura, a consideração. E onde é que a gente vai ver isso? Preste bastante atenção, gente. Quando há o término de um relacionamento e a gente consegue dizer que a gente ama aquela pessoa, independente do que ela tenha feito. E a gente ama a história que foi vivida e a gente termina o relacionamento com gratidão. Ágape aqui é o amor que eu posso dizer que é do melhor de um humano para com o outro. E aqui a gente não está falando de religião. Ele é incondicional porque a gente ama a humanidade que tem no outro. E ele é um amor doação porque eu tenho amor suficiente para doar ao outro. Agora, quer dizer que isso vai dar certo o tempo inteiro? Não. Lembrando a pergunta que eu fiz no início, você está preparado para assumir o risco de amar e de viver? Vamos trazer essa perguntinha para agora. É possível que eu ame só em eros e dê errado? Sim. É possível que eu ame em storge, que é aquele amor fraternal, aquele amor irmanado e dê errado? Sim. E na filia, que é o sentimento de reverência pelo melhor do outro, o contemplativo, também é possível que dê errado. E em ágape, também é possível que dê errado? Sim. Por que é possível que dê errado? Porque nós estamos no mundo humano, no mundo que é caracterizado por erros e acertos, por tentativas. Afinal de contas, nós somos aprendizes da vida. Consegue entender? Quinto tipo de amor, tá bom? Tem um amor chamado ludus. Esse eu achei o máximo. E eu confesso que Silvio Luiz e eu estamos empenhados para que o amor ludus seja mais frequente nas nossas vidas. Daqui a pouco eu vou contar por quê. Ludus é o nome que sugere, que remete ao sentido do jogo, lúdico, ludus, de serenidade lúdica, de leveza compartilhada. Sabe o que é isso? Ludus é quando você está numa fase muito difícil da sua vida, você está passando por algo bem complicado, você se afasta um pouquinho do problema e você ri do problema. Você brinca com o problema. Você faz piadinhas, não desgostosas, mas piadinhas educadas do problema. Sabe quando a gente está em família e a gente vai contar o que nos aconteceu há um tempo atrás e a gente começa a rir dando ao outro o direito da risada? Aqui em casa a gente vive isso muito quando eu me reúno com as minhas irmãs e os maridos e filhos. E a gente vai contar coisas que aconteceram. Sabe aquela risaiada que a gente fala, não foi a taça de vinho, é a palavra em si? É fazer graça daquilo que foi trágico, com o consentimento daquela pessoa que sofreu. Sempre. Não é a brincadeira de mau gosto. Não é humilhar o outro. Não é se colocar superior ao outro. Não. É quando a gente olha para a fase difícil
e a gente consegue ter um bom humor dela. E por que eu falo que Silvio e eu estamos nos dedicando a Ludos, né? Porque o nosso trabalho diário é cuidarmos de pessoas. E a gente cuida como psicoterapeuta, terapeuta, consteladores, a gente cuida do quê? Das dores. Ninguém chega lá para falar, nossa, hoje eu estou muito feliz. Ontem um paciente meu do online abriu e me contou só felicidade durante meia hora. O que eu falei com ele? Meu querido, sua terapia não vai ser semana que vem, vai ser daqui a 15 dias, porque você está muito bem. Já que você está muito bem, você não precisará de mim na semana que vem. Se tiver alguma urgência, me avise. Mas do jeito que eu estou percebendo aqui, você está precisando é viver. A gente não precisa ficar refletindo sobre essa felicidade que você está vivendo semanalmente. A gente pode espaçar para você viver mais. Estão entendendo? Então, a minha área de trabalho, que eu amo, sou apaixonada e tenho todos esses amores aqui por ela, é a área da dor e do sofrimento, bem como de Silvio Luiz. Então, tem momentos que a gente tem que ir para a leveza, para uma brincadeira, senão a gente lida com a dor 24 horas por dia. E você, no seu relacionamento, nos que você já teve nos relacionamentos atuais, vocês brincam? Vocês fazem graça do acontecido? Transformam tragédia em comédia de vez em quando? Se não, tá na hora de cuidar disso. Por quê? Para que fique leve a relação. Outro tipo de amor chama-se pragma, que é um tipo de amor que a nossa sociedade não gosta muito. O tipo de amor pragma se baseia na convivência. Prestem atenção nessa frase. No acordo e na funcionalidade pragmática. O que é isso? Sabe quando a gente via há tempos atrás que as famílias escolhiam quem iam se casar? Os casamentos acordados, não é isso que falava? Os casamentos que eram arranjados, que a gente fala aqui em Minas. Arranjei um marido para você. Arranjei uma mulher para você. Então a família A olhava para alguém da família B. Olha, tem características aqui que nos interessam. Interesses de religião, de cultura, de história, interesses financeiros, econômicos, interesses políticos. E agora, pasmem, os relacionamentos que mais duram ao longo de anos, de décadas, é o relacionamento que se embasa no amor pragma. Porque a pessoa não se casa com muitas expectativas. Ela se casa sabendo que ela vai conhecer o outro ao longo do tempo. Olha que coisa mais interessante. Para quem está chegando, boa noite, luz e paz. O que essa versão do amor pragma nos ensina? Que a nossa sociedade ela está muito no eros. Hoje, né, a gente como humanidade, tá, gente? A gente pega, a gente fica. Antigamente, a gente pode dizer que tinha o amor eros ali no olhar. Essa semana eu vi uma paciente me falando que quando ela começou a se apaixonar por um homem, ela ficou 6 meses só olhando para ele e ele olhando para ela. Hoje a gente tem o eros como se fosse mais acessível, o sexo casual que a gente fala. Isso é errado ou certo? Não tem errado nem certo. Tem que cada um dar conta e deseja viver e tá tudo bem. A questão aqui é que numa sociedade que ela é muito voltada para o prazer, que ela é muito voltada para a gente estar com alguém somente quando a gente tem muita força, muita paixão, muito tesão, a gente não dá conta do amor pragma. O amor pragma é aquele que nos lança no futuro. Se eu ficar com essa pessoa, em que será bom para ela e para mim? E olha que interessante isso. Quando eu vejo muitos casais dizendo que continuaram juntos por A, B, C ou D, sabe o que a sociedade fala? Interesseiros. Ficaram juntos por interesse. Só que isso pode ser parte da verdade. E aí, em quais momentos o amor que a gente tem no casamento, no relacionamento, ele é eros, ou seja, intenso e carnal, a grosso modo? Em qual momento ele é estorde,
ele é fraterno, comprometido, de longa duração? Em qual momento ele é filia? Quando eu reconheço o outro, eu tenho o amor pelo respeito que eu tenho pelo outro. Quando é que ele é ágape? Que ele é uma doação, ele é puro e incondicional. Quando é que ele é ludus? Quando eu brinco com as tragédias, transformando-as em comédia. Quando é que ele é pragma? Está a serviço de uma função, é conveniente para mim e para o outro. Vocês percebem então que é tudo muito didático, que nós navegamos por esses mares amorosos. Sabe quando a gente está no mar e que a gente está em alto mar e que a gente tem a possibilidade de ver um oceano se encontrando com o outro? São cores diferentes. É lindíssima a cena. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, se não, pesquisem depois, é belíssimo. Ou então a gente vê um rio se encontrando com o mar. Sabe quando a gente tem aquela divisão ali e ao mesmo tempo você não sabe onde é que aquilo ali se integra e onde é que aquilo ali está separado? A mesma coisa nos diversos tipos de amores. Nós navegamos pelos mares, pelas manifestações amorosas todos os dias. A grande questão é que a gente precisa tornar consciente esse tipo de amor. Gisele, o meu relacionamento tá péssimo. O que tá faltando? Que tipo de amor tá precisando ser mais cuidado? Será que o que tá precisando é mais um sentimento de reverência, de reconhecer a singularidade do outro, de reconhecer aquilo que é único do outro e que você vai sentir saudade a qualquer tempo na sua vida, que tá no amor filia? Será que o que está faltando é você se doar um pouquinho mais nessa relação? Um amor ágape que é incondicional? Ou você está se doando demais e você já abriu mão lá do amor de estorde, que é quando você tem um comprometimento de longa duração e vê o outro mais como um irmão, como uma irmã, já que não está dando conta de te entregar muito, mas coloca data para isso vencer. E estimula para que o Eros jamais deixe de aparecer, que a paixão renasça no seu relacionamento. E aí, extrapolei um pouquinho o texto e eu fui pesquisar um outro tipo de amor também dos gregos, que é o Philautia. Que amor é esse? Na minha opinião, se esse amor Philautia se desenvolve, todos os outros se desenvolvem. Por quê? É o amor próprio. É o amor saudável. Ele é a base da confiança e do autocuidado. E ele vai reforçar a autoestima. Então, para onde a gente vai? Onde é que a gente cai? A gente cai em quem sou eu? Do que eu gosto? Por que eu estou com essa pessoa? Eu escutei por anos pessoas dizendo: por que eu vou me apegar e me apaixonar, já que eu vou perder um dia? Ou seja, você está preparado para se arriscar e amar e viver? Só ganha quem está disposto a perder nessa vida. Essa é a grande verdade. Só ganha quem está disposto a viver nessa vida. Preparem as perguntas de vocês sobre relacionamento, as perguntas de vocês sobre relacionamento. Já coloquem aqui, por favor, no chat, nos comentários. E se você não quiser que o seu nome apareça, você pode mandar no telefone que eu vou... Abigail, escreve para mim, por favor, o telefone. Coloca o telefone da clínica. Não, você que tem que escrever. Qual que é? Eu nunca sei de cor. Vou colocar um telefone aqui para quem quer colocar a pergunta, mas não quer que o nome apareça. 31 9702 702 3781. Tá aí para vocês. Oi, deixa eu só vincular. Fixei. Quem quiser mandar algum comentário, tá bom? E aí depois eu vou trazer para vocês dicas bem pontuais assim dessa questão da vida. Primeira pergunta: traição é questão de caráter ou um traidor pode mudar? Gente, traição é algo que sempre cai, né? Não tem uma semana que a gente fica sem as histórias das traições e dos traidores. Sim,
A traição, ela pode ser uma pessoa que tenha um mau caráter. Porque todo mundo tem caráter. A questão é se o caráter é bom ou mau. Então a pessoa, ela pode sim ter um mau caráter. Que é o que a gente pode dizer dos narcisistas de grau maior, dos perversos de grau maior, que só se importam com o próprio prazer. O outro não existe. O outro não importa. O outro incomoda se não está ali para servir. Então a gente tem psicopatias que são caracterizadas também pelo mau caratismo e que a traição é uma característica desse tipo de personalidade. Mas na grande maioria das vezes, então esse quadro de mau caratismo é um pontinho bem menor. Na grande maioria das vezes, uma traição não é uma questão de mau caráter. A traição é um sintoma. O que é isso? Sintoma, eu posso dizer que é aquilo que aparece a olhos vistos. O que é que está por trás, mantendo, que levou a pessoa a trair? E digo mais, quando a gente tem o quadro de uma traição, no primeiro momento, nós que não queremos muitos riscos de amarmos e vivermos, nós fazemos o quê? Tentamos culpar o traidor e inocentar e vitimizar o traído, a traída. Só que quando a gente faz isso, vejam, nós damos um mega poder ao traidor e nós retiramos o poder da pessoa que foi traída. Isso gera muita dor de cabeça sistêmica, psíquica, afetiva e física. Por quê? Porque se a gente não descobre a causa da traição, eis que ela pode acontecer novamente naquele relacionamento ou em relacionamento futuro. O que diz a teoria sistêmica e muitas das psicologias? Que uma traição nunca é de um lado só. Não quer dizer que o outro lado queira ser traído. Mas o outro lado se comportou de formas que ajudou, eu não posso dizer incentivou, mas que ajudou o traidor que não encontrou uma outra forma de resolver o problema tendo solucionado na traição. E aí são diversos os motivos. Eu já vi gente trair porque era a única forma de sair do relacionamento. Sabe quando as pessoas levam relacionamentos a ferro e fogo? É a cruz que vão levar até o Calvário e até o túmulo e estão doidos para terminarem, mas não dão conta de terminar, mas fazem de tudo para aquele relacionamento. É como se falasse, eu quero terminar, mas eu não dou conta. E aí se comporta de certas formas, ou seja, recua no eros, tá? Recua no amor intenso, no amor carnal, recua no amor que a gente pode falar que é esse amor de filia, que é esse amor mais contemplativo, nem existe mais. Recua no amor de companheirismo, que é o storge, recua em tudo. Quando a pessoa recua em tudo, o outro está à deriva. E muitas vezes vai procurar consolo nos braços de outro, nos braços de outra. E aí, quando isso acontece, está ali um motivo para se separarem. Consegue entender? Mas quantas vezes, e Aline, sim, houve muitas vezes uma ausência da alma da parte da vítima. Eu não tô falando que seja sempre, tá, gente? A Isa tá falando de um caso específico e a vítima não estava presente quando houve a traição, tipo, foi viajar. Não, essa ausência aqui vai ser ausência de alma, porque se trai até com o outro ali do ladinho, né? Eu sei histórias assim, gente, são histórias de traições que dá para encher uma enciclopédia. As pessoas são muito inteligentes para traírem, tá? Muito. Tem cada história assim, nossa, são engenhosas.
Outra questão que a gente precisa pensar na traição é, muitas vezes a vítima está vinculada a alguém da sua família e não permite que o amor lhe aconteça de uma forma grandiosa e profunda. Há uma fidelidade transgeracional, isso é muito comum nas mulheres. Eu fui traída, minha mãe foi traída, a minha avó foi traída, a minha bisavó foi traída. Quando a gente olha, toda a linhagem feminina foi traída. E aí tem algo que é muito inconsciente, gente. Por que é muito inconsciente? Porque não é algo que eu acorde e falo, ai, hoje eu tomei consciência de que eu quero ser traída. Não é assim. É algo que está acontecendo ali na vida da pessoa e é algo que está tão assentado no seu inconsciente que ela não sabe que existe, mas lhe governa. Uma mulher assim tem uma fidelidade afetiva com todas as mulheres que sofreram com traições. E no fundo, ela não sabe viver sem ser traída. Porque se ela vive um amor maravilhoso, especial, uma fidelidade contínua, é como se ela tivesse um tipo de amor diferente de todos os amores que as mulheres daquela família tiveram. É como se ela deixasse de fazer parte. Olha que loucura isso nosso. Vivermos de forma diferente aos sofrimentos dos nossos familiares nos dá uma sensação de desvínculo, nos dá uma sensação de não estarmos integrados ao sistema familiar. Por que isso acontece? Porque nós captamos isso quando nós somos crianças, quando nós éramos crianças. Daí a necessidade da gente conseguir olhar para as dores das nossas famílias, olharem para as dores dos nossos homens, das nossas mulheres e pedirmos autorização para fazermos diferente, para amarmos de um jeito novo e diferente. E aí as constelações familiares são uma proposta muito idônea para isso. As psicoterapias também nos ajudam enormemente, ok? Então, o que a gente pode pensar sobre traição? Nem sempre traição é o fim de um relacionamento. A nossa sociedade quer nos ensinar que sim. Trair é uma vez só. E quantas vezes, nossa, inúmeras são as vezes que eu atendo pessoas que foram traídas e terminam seus relacionamentos muito amando quem os traiu. E ficam amando para sempre. E aí não entram nesse alto amor de saber perdoar e relevar. Não relevar como se não tivesse acontecido, mas saber perdoar para seguir adiante juntos numa nova proposta. E o traidor pagando o preço das consequências de ter traído. Mas a vítima também, vítima, entre aspas, a pessoa traída pagando o preço do recomeço. E sim, é possível que relacionamentos, quando realmente existe amor, a traição seja superada. A razão seja encontrada e se segue adiante. Gente, ninguém trai se o relacionamento está o melhor que pode ser em todos os aspectos dos amores que eu trouxe para vocês aqui hoje. Ninguém trai se a gente olha para a nossa família de origem e a gente reconhece de onde a gente veio e as histórias dos nossos antepassados. Ninguém trai se a gente olha para os relacionamentos anteriores que nós tivemos, né? Estamos no 2º, 3º, 5º, 10º casamento, namoro, noivado, o que quer que seja. Ninguém trai ou é traído quando os ex-relacionamentos estão harmonizados dentro do seu coração. E você está inteiro e o outro está inteiro ali. O que a gente vê é que quando a gente encontra um casal em que houve uma traição, nenhum dos dois, na verdade, estava inteiro ali na relação. Só que um coloca isso de uma forma mais intensa, mais explícita. E muitas vezes externaliza aquilo que já está como um conflito interno faz muito tempo. Ok? Alguma outra pergunta? Claro que eu não trouxe aqui todas as explicações, tá, gente, das traições.
Existem traições que realmente é pra gente perceber que a gente tem que sair fora. Existe traição que é pra gente perceber que a gente tem que trabalhar o relacionamento, os dois, e tentar mais e mais e evoluir. A ponto de se olhar pro tempo da traição e de ter gratidão. Olhar para aquele lá que foi o outro ou a outra da relação e aprender com ele e com ela. Mas não é aprender copiando a grosso modo. Ah, ela é loura, eu também tenho que ficar loura. Ah, ele é inteligente, eu também tenho que ficar inteligente. Ele é bombado, eu também tenho que ser bombado. Não. Se tem lugar para um outro em que eu preciso evoluir e melhorar para estar aqui diante dessa pessoa e ela não ter necessidade de uma terceira. Que possamos nos bastar. Eu acho que é muito isso. E pra gente se bastar, e pra gente bastar ao outro no relacionamento, tem muito esforço. Muito. Tem um aprendizado e um risco alto. Porque nós não somos hoje como nós fomos no passado. O relacionamento muda, gente. O relacionamento fala, nossa, eu tô 20 anos com essa pessoa, foi sempre do mesmo jeito. Eu já desconfio, tem alguma coisa aí que tá errada. Por quê? Porque nós somos seres evolutivos o tempo inteiro. As relações humanas evoluem. E a gente tem que estar a fim de pagar o preço, de evoluir e de convidar o outro a evoluir com a gente. Daí a necessidade da gente se relacionar e da gente dialogar. E da gente se conhecer e conhecer o outro. E da gente, se necessário for, procurar ajuda profissional para dar conta disso tudo. Ok? Vou me despedindo de vocês. Ninguém mais fez perguntas? Vocês não estão com dúvidas nessa noite maravilhosa de quarta-feira? Eu desejo que essas informações das distintas manifestações de amor tenham aquecido os corações de vocês. Que vocês melhorem muito nos amores. Mandem perguntas para a gente responder depois nas próximas lives. Eu vejo vocês em 15 dias, nesse Amor em Xeque, e vou trazer, acho que a continuidade desse texto que está muito bom, ou eu vou trazer algo também interessante. Eu falei com vocês que eu ia trazer dicas, né, do dia a dia, já ia me esquecendo. A dica é, se você quer ter um sentido na vida, você precisa pensar que tem que ter um esforço por viver. Não dá para viver igual a ameba, não. Tem que ter esforço para viver num relacionamento muito mais. E aí você tem que avaliar o seguinte, esse esforço eu vou chamar de sinfonia do presente. O que é? Você precisa aprender a viver aqui e agora. O que a vida te oferta? Ou seja, não dá para ficar vivendo de passado nem de ficar vivendo de futuro. Agora, você tem que alcançar um patamar nesses amores que a gente conversou hoje nessa live. Se você está passando por essa live agora, eu sugiro que você assista. Você tem que viver, olha o grau, sem esperar que o outro seja responsável por fazer algo por você. Seja independente. Agora, você tem que viver sabendo que o outro não é responsável por se aproximar de você. Você é responsável por convidar o outro a se aproximar. Você é responsável por se aproximar do outro. O outro não é responsável por isso. O outro não é responsável por reconhecer você. Reconheça-se. Ame-se. Banque-se. E aí você se aproxima do outro. E o outro não é responsável por nos exigir algo. Nem solicitar, nem exigir. A relação, então, ela precisa acontecer para que se alcance uma dimensão mais espiritualizada dos vínculos, duas pessoas adultas, maduras, estando ali uma para a outra, se dando. E isso vai gerar uma intimidade e uma profundidade extremamente rica no seu relacionamento. Mas para isso você tem que começar por quem? Por você, pela sua história, pelos seus dramas, pelos seus amores, pelos seus desamores, pelos seus dissabores. Ok? Esse é o começo. Beijo, paz profunda e até daqui a 15 dias. E gratidão por tudo.